compartilhar com você uma palavra, e nós estamos vindo já 2 quintas-feiras falando sobre fé inabalável. E hoje eu fiquei questionando o Senhor. Quem sou eu para questionar, né? Mas eu fiquei me indagando no Senhor. Por que é que eu vou pregar essa palavra hoje? Porque durante todo o dia de hoje, o Senhor ficou me incomodando nessa palavra. Eu falei, meu Deus do céu, isso é o beabá do Evangelho, isso é o beabá da nossa vida cristã. Mas eu acredito que talvez essa palavra que vai ser ministrada hoje é por causa de uma pessoa. Talvez essa palavra é só por sua causa. Talvez é para alguém até que vai nos assistir. É uma palavra tão simples, tão comum do nosso dia a dia, que eu acredito que deve ser para uma pessoa específica, direta. E todos nós vamos ser abençoados por essa porção. E nós vamos continuar nesse entendimento acerca de fé. E você tem ouvido eu insistir aqui todas as quintas-feiras. Se você tem fé, você não tem dúvida. Se você tem dúvida, você não tem fé. Fala para o teu irmão, se você tem fé, você não tem dúvida. Fala para ele, mas se você tem dúvida, você não tem fé. Então, deixa eu só me organizar aqui, porque não está mudando o negócio. Tem uma página antes ou não? Isso. Coloca aquela página antes, por favor. Essa. Além da dúvida, existe uma palavrinha terrível que nos assola. Você conhece gente medrosa? Mas medrosa de dar até um passo para comprar um fogão. Ela tem um passo para fazer compra no mercado. Não, mas será que vai dar para nós pagar? Misericórdia, Jesus amado, a crise está vindo aí. Meu Deus do céu, olha, está um desemprego na cidade. A pessoa sofre, ela fica oprimida. E o medo, ele é uma interrupção súbita do processo de raciocínio nosso. Quando nós somos tomados pelo medo, nós começamos a não raciocinar direito. E por não raciocinar direito, nós deixamos de acessar propósitos de Deus e fraudamos os propósitos de Deus. Na nossa aula da Escola da Bíblia, nós ficamos falando um pouquinho em cima de um versículo bíblico que diz assim: aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Veja que expressão terrível que a palavra de Deus traz para mim e para você. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, pecou. Então, por exemplo, eu sei que faz de conta que o meu irmão faz de conta que o meu irmão Hélio, ele está no pecado, né? E eu sei que o meu irmão Hélio está no pecado. Então, eu sei que o Hélio está sofrendo, que o Hélio está andando na contramão da palavra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar no meu irmão Abner aqui, eu falo assim: Abner, está sabendo, irmão? O Hélio está no pecado, irmão. O cara está errado. É assim que eu tenho que fazer? Não. Eu tenho que chegar nele e falar assim: irmão Hélio, vem cá. Tenho percebido, querido, que sua vida está andando fora do propósito do Senhor. Não estou aqui para te acusar, mas estou aqui para estender uma mão para você, para orar com você, para que a sua vida seja novamente inserida no propósito do Senhor. Vamos orar, irmão Hélio? Aí eu oro com ele e abençoo a vida dele. Se eu sei que meu irmão está vivendo isso, e se eu não fizer isso que eu tenho que fazer, de inseri-lo novamente na palavra, a Bíblia diz que eu estou cometendo pecado. Então, quando eu e você não conhecemos a palavra de Deus, nós somos tratados pela Bíblia como ignorantes. Mas a partir do momento que eu tive acesso a ela, eu sou agora um devedor. Eu preciso retornar, responder aquela palavra. Então, quando eu sei o que devo fazer e não o faço, cometo pecado. E todos nós sabemos quando erramos. É assim ou não é? Você sabe quando você erra. Você sabe quando você maltrata os outros. Você já falou um monte de coisa que não devia para alguém? Sim ou não? Pergunta para o irmãozinho do seu lado: você já falou um monte de besteira para quem não precisava? Você já chegou perto das pessoas e falou assim: sabe uma coisa? E a gente fica corajoso. Sabe? E falou um monte de coisa. Daí a pouquinho você foi ali, tomou uma água, tomou um café. Aí o remorso, não é arrependimento não, o remorso bateu. Ai, eu sou cabeçudo mesmo, não devia ter falado, viu? Deixa eu voltar lá. Aí você volta lá na cena. Ele fala: viu? Sabe o que acontece? Me desculpa, viu? Eu não queria ter falado.
Eu falei da boca para fora. Falou o quê? Da boca para fora. Da onde? Da boca para fora. Falou nada. Você não falou não. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Falou do que sabia. Falou porque o pote estava cheio. O problema nosso é que quando nós estamos com áreas da nossa vida emocional desajustada, entra dúvida e entra medo. Entra medo, entra problema de raciocinar. E tomamos decisões precipitadas, equivocadas e estragamos relacionamentos. E o medo, quando nós sentimos, nós paramos de pensar, ele paralisa a gente. O medo, ele aprisiona a gente. O medo, ele gera covardia, ele gera inibição. Tem gente que ouviu tanta gente falar que casamento não é bom, que não quer casar porque tem medo de se lascar. Você está rindo? Casamento é prosperidade, gente. A minha vida só prosperou. Depois que eu me casei, eu só prosperei. Eu falei para minha esposa, eu falo para ela todo dia: bendito foi o dia que eu te disse sim. Só prospera. Por quê, amado? Porque nós não somos mais um, nós somos dois. E tem mais poder, mais valia na nossa paga, no nosso trabalho. Se um cai, o outro levanta. Vem cá, não, vamos caminhar junto, vamos levantar, vamos atingir o propósito. Casamento é prosperidade. Então as pessoas às vezes, porque alguém se frustrou, se decepcionou, ouviu aquilo, se amedrontou, paralisou coisas na vida dela. Isso é profissionalmente também. Profissionalmente tem muita gente que não deu um passo por medo. Medo de, na verdade, não ter investido num curso, não ter investido numa universidade. Ah, não vou conseguir, porque o fulano também não conseguiu. O fulano pode não ter conseguido, mas se o Senhor te liberou uma palavra, vai, executa e seja bem sucedido em nome de Jesus. Mas o medo aprisiona. Se tiver alguém sofrendo com medo hoje aqui, vai sair daqui hoje livre desse cativeiro em nome de Jesus. O medo, ele gera covardia e inibição. Tem gente que, porque é tímido demais, deixa de acessar oportunidades. Amados, eu sou tímido. O que foi essa zombaria? Está repreendida essa mente poluída sua. Você não faz ideia de como é difícil para mim vir aqui para pregar. Aí vocês falam assim: nossa, parece que você está... você não sabe o quanto eu transpiro. Mas eu sou tímido, mas eu não posso permitir que a minha timidez me impeça de acessar as coisas do reino, porque os tímidos não herdarão. Os tímidos não têm acesso. Os tímidos não alcançarão o favor do Pai. Então o medo muitas vezes gera em nós timidez. E porque um dia ou outro fomos humilhados, temos vergonha de nos expressar na frente das pessoas hoje. Eu quero declarar que está destronado hoje esse sentimento, em nome de Jesus. Você vai ter liberdade para se expressar, e você vai sair de qualquer que seja o cativeiro que um dia colocaram você lá por causa de uma reprovação. Esse medo é vencido hoje, em nome de Jesus de Nazaré, amém? O medo nos faz fugir de novos desafios. O medo, ele nos tira a esperança. Então, tomando base naquilo que nós temos vivido de dúvida e de medo hoje, eu quero falar com você de os 3 Ds que existem na nossa caminhada cristã. Eu quero falar de 3 coisas simples, como eu já te disse, de um versículo muito simples, mas que vai trazer uma direção e um entendimento para você, porque, como eu já te disse, é um beabá. O primeiro D é esse: distração. Fala comigo: distração. Olha por esse irmão do seu lado e fala assim para ele: cuidado com a distração. Preste atenção que você vai começar a montar um quebra-cabeça. Qual é o segundo D? O segundo D é esse daí: desânimo. Conhece desânimo? Já ficou? E o terceiro é esse aqui, ó, dúvida, que nós estamos falando dele. Preste atenção agora, olhe para mim, vou te contar um teatro, vou te fazer um teatrinho aqui agora, para você entender essas 3 palavras. Como que o meu adversário consegue destruir um matrimônio? Fazendo com que um dos cônjuges se distraia com qualquer coisa que está à volta dele. Então começa a observar mais a qualidade de alguém do que daquele que está em casa. Essa distração que foi gerada, os olhos tirados do alvo, gera nessa pessoa um desânimo. Esse desânimo
gera automaticamente na vida dessa pessoa dúvida: será que eu tenho que ficar casado com esse aí? Porque olha lá como é que funciona. Então veja, o meu adversário seu não tem interesse nenhum em tirar você da igreja. O meu adversário, você já me ouviu falar isso aqui centenas de vezes. O diabo não quer desviar você, de maneira nenhuma. Acorda o irmão do teu lado e fala assim para ele: não quer desviar você. Fala, ele só quer distrair você. Se ele distrair você, ele vai gerar um desânimo. Ele vai gerar em você um sentimento de que não está valendo a pena. Lá no seu trabalho, por exemplo, o dia que você olhou para aquela pessoa que entrou depois de você, mas que ela recebeu um aumento salarial maior do que o seu, na verdade você se distraiu olhando para ela, você começou a se olhar para aquele lugar e falou assim: tá vendo? Não sou honrado aqui. Desanimou. Aí o próximo passo seu já foi relaxo. Pronto, o alvo do inimigo já foi alcançado. Aí qual é o último sentimento que vem? Você tem que sair daqui porque você não é bênção aqui. Você tem que sair daqui porque de fato você não é querido aqui. Então as interrogações começam a surgir e as pessoas perdem de alcançar tudo o que o Senhor sonhou para ela. Então, resumindo tudo isso, o que mais nós temos ouvido nos cultos aqui, como uma direção para nós? O que mais nós temos ouvido? Isso, fala bem alto comigo: nos movemos por uma palavra. Conta para o teu irmão: nós temos que nos mover por uma palavra. Então, com base nisso, Josué, capítulo 1, o livro que você jamais leu, versículo 1, diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu tratei esses dois versículos como Deus apresentando um cenário para o Josué. Todas as vezes que Deus quiser, desejar projetar você, ou liberar uma nova estação, que é a palavra que nós temos recebido do Senhor, para esse segundo semestre, repete comigo: uma nova estação. Profetiza na vida do irmão: você está margeando uma nova estação. Então, todas as vezes que o Eterno, Deus, deseja levar a mim e a você para uma estação nova, Ele vai mostrar o cenário pelo qual nós vamos viver. Aqui para Josué foi esse: Josué, o camarada que você caminhava do lado dele, ele morreu, você sabe disso. Só que agora é você que vai guiar esse povo, é você que vai levar esse povo e vai levá-los a acessar a terra que eu havia prometido. Levanta-te, se coloca numa posição em que você possa estar entronizando todos os propósitos que eu tenho com você agora. Você não vai poder se prostrar, você não vai poder retroceder, você não vai poder se acovardar. Você vai se levantar porque é você que vai levar esse povo para o propósito que eu tenho. Você precisa enxergar o cenário que eu tenho específico para você. Repete comigo: Deus tem um cenário específico para mim, e eu sou o responsável para acessar. Então não tinha como Josué transferir para alguém o propósito. Deus havia o separado para um propósito. Na sua casa, Deus marcou você. Na sua família, Deus separou você. Lá no seu local de trabalho, que você questiona todos os dias por que você está lá, Deus marcou você para um tempo específico. Assim como Ele fez com Esther, levantou Esther para um tempo específico para salvar o povo judeu. O Senhor colocou você lá para que no tempo específico você conduzisse sua família, sua casa, você conduzisse o local que você trabalha aos propósitos que o Senhor tem para nós. Mas é necessário que a gente se levante. Não dá no reino para ficar prostrado, porque as coisas do reino são acessadas à força, com determinação, com vontade, com ânimo, e nós não podemos mais, até por causa de uma palavra que nós temos ouvido aqui na igreja, quase todos os cultos: o meu retrocesso é uma vergonha para o reino. Você pode dizer isso comigo? O meu retrocesso é uma vergonha para o reino. Pense você agora se o Josué chegasse diante do Senhor e dissesse assim: não, Senhor, eu não quero,
Eu não vou levar esse povo, porque eu conheço esse povo. Eu sei que esse povo é murmurador, esse povo só reclama, esse povo nada que faz está bom, eu conheço, eu vivia no meio deles. Josué assumiu o propósito que Deus tinha para ele por causa de uma palavra. Se levanta e leva esse povo para o propósito. Ei, semente da dúvida, se estava rondando a sua vida, eu quero declarar que ela é vencida hoje. Você foi separada para um propósito. Levanta e entra no propósito que o Senhor tem para você, em nome de Jesus, amém? No versículo seguinte, no versículo 3 e 4, Deus apresenta a recompensa. Diga comigo, Deus mostra o cenário, Deus mostra a recompensa. No versículo 3 e 4 ele fala: todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Escute uma coisa. O Senhor disse assim: Josué, se você ouvir atentamente uma palavra que eu tenho para você, você vai levar esse povo para viver um propósito. E a recompensa será: aonde você colocar o pé, eu já te dei. Ô Josué, se você receber a palavra e entender essa palavra, e você se levantar e levar esse povo, eu preciso te dizer que a recompensa é: aonde você pôr os pés, eu te dou. Ô Josué, você é o responsável em criar o termo, o espaço, o tamanho daquilo que você deseja alcançar em mim. E daí? E daí que eu estou dizendo para você, para mim e para nós. Eu e você, o quanto nós desejamos avançar em uma palavra que recebemos dele, determina o quanto nós vamos alcançar, desfrutar e ter recompensas dele. A eternidade já está garantida para nós, mas as riquezas terrenas virão pela obediência à palavra em nome de Jesus. Então é necessário que eu entenda que em cada obediência há uma recompensa. Pode dizer isso em alta voz: em cada obediência há uma recompensa. Depois, eu peguei o versículo 5, eu enxerguei nele que o Senhor então revela o seu amor. Então primeiro ele mostra o propósito, depois ele mostra a recompensa. Ele fala assim: agora olha o meu amor por você. No versículo 5 ele está dizendo assim: ninguém pode resistir você, todos os dias da sua vida. Não é de vez em quando não, é todos os dias. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei e não te desampararei. É um versículo que eu sou apaixonado por ele, porque num tempo oportuno da minha vida o Senhor falou comigo essa palavra. Ele disse claramente assim para mim: Paulo, eu não te deixo e eu não te desamparo. Eu ouvi no meu espírito que o Senhor estava dizendo assim para mim: Paulo, eu vou ser presença pessoal e proteção total em você. Então perceba você o que traz de benefício para mim e para você quando eu recebo uma palavra, me movo pela palavra em obediência, desfruto da recompensa e eu posso provar de um amor incondicional. Irmãos, preste atenção. O Senhor se apresenta para o Josué e fala assim: Josué, se você topar o propósito que eu tenho com você, ninguém resiste a você. Cada inimigo que se levantar vai ser abatido pelo meu poder. Porque o Senhor não falou para ele: entra na terra e guerreia. O Senhor falou assim para ele: entra na terra e pisa. Dá para entender ou não? Vou voltar. O Senhor não falou assim para ele: ó, você vai entrar lá na terra e vai catar a espada e vai ferir todo mundo. O Senhor não falou isso para ele. O Senhor falou assim: ó, entra na terra e determina o termo. Se você pôr o pé, eu dou. O inimigo, eu que vou abater. Não é você que peleja, é Ele que peleja por você. Quando você dá um passo em obediência, Ele abate os seus inimigos. Para quê? Para que você possa dar outro passo e conquistar a terra. Levanta outro inimigo, Ele abate. Você dá outro passo e alcança a terra. Ele disse: aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou dar para você. O termo é você que vai determinar. Mas viu? Vou esclarecer. Vou esclarecer, vai ficar claro.
Quando ele chamou os 12 espias, ele falou assim: vai espiar a terra. Ele não falou, vai brigar. Ele não falou, vai lá ver se tem gigante. Ele não falou, vai lá ver se tem inimigo. Ele não falou isso. Ele falou assim: vão lá agora, espiem a terra que eu dei para vocês. Eles deram um rolezinho lá de 40 dias. Aí trouxeram os frutos. Oh, meu Deus do céu, olha o negócio. Eu imagino que se o cacho de uva era desse tamanho, eu fico imaginando a banana. Jesus amado, e eu vi com os meus olhos, irmãos, porque os morangos em Israel parecem uma maçã. Tudo dá com abastança. Tudo dá porque o Senhor prometeu. O Senhor falou assim para eles: ó, eu vou dar para vocês uma terra que emana leite e mel. Tudo que vocês plantar, vai dar. Então você está andando no deserto, tem aqueles pedaços de coisa verde. Você fala: meu Deus, o que é isso? Aí o guia fala para você: aqui é plantação disso, plantação daquilo. Você fala: mas no deserto. Aí o guia fala para você: Deus é fiel, Ele prometeu, Ele não pode negar-se a si mesmo. Então o Senhor não falou para eles: vão lá, observe, vê que o tamanho da espada que vocês têm que guerrear. Qual foi o laudo dos 10? 2 vieram com um laudo positivo, Josué e Caleb. Mas os 10, a terra é boa, mas tem inimigo, tem gigante, tem isso. Nós não vamos entrar não. O Senhor não falou para eles irem lá e ver o tamanho da dificuldade que estava lá. O Senhor falou assim: ó, entra e espia a terra que eu dei para você. É a mesma coisa que você que quer comprar sua casa. Recebe essa palavra. Quer comprar? Aí você vai ver a casa. A primeira coisa que você pergunta para o moço é: quanto custa? O valor é a última coisa que você vai perguntar. Você vai entrar e vai espiar a terra. Põe o seu pé lá. É a casa que... Irmãos, a casa que eu moro, sei lá, é a casa que quando eu fui para comprar, eu falei assim, eu entrei e fui espiar a terra. Eu entrei na casa do vizinho, falei: não é essa. Entrei na outra, porque tinha 2 casas, uma do lado da outra. Entrei nessa aqui, falei: e essa aqui? Oh Deus, terrível, poderoso. Eu demarquei a terra. O preço é Ele que vai agir para se mover. O problema nosso é que você vai ver a casinha, lá a casa. E você já fala: vou ver a casinha, porque misericórdia, não tem condição de comprar casa, eu comprei a casinha. Aí vai, tudo no diminutivo. Então você já chega perguntando quanto custa. Não, eu quero ver a casa. O corretor vai pensar que você é o milionário. Quero olhar. Olha, bota a mão, põe a mão na maçaneta, vê se é daquele jeito. Olha a terra, firma o pé na terra. Pronto, Senhor, essa daqui. Qual é o valor dessa casa? Uma vez, eu fui fazer uma troca do meu veículo. O moço falou assim para mim: vamos fechar o negócio? Eu disse: não, preciso falar com meu pai. Ele falou assim: você trabalha com seu pai? Eu falei: não, meu pai é dono dos meus negócios. Ele falou: é? Eu falei assim: eu não faço nada sem perguntar para ele se eu posso. Ele falou: tá, qual é o ramo que vocês trabalham? Eu falei: meu pai é o celestial, é Deus, né? É Ele. Eu vou falar com ele. Se ele falar fecha, eu fecho. Se ele falar não fecha, eu não fecho. Eu vivo por causa de uma palavra. Se ele falar é agora, é agora. Se ele não falar não é agora, não é agora. O problema é que eu julgo a situação sem espiar a terra. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: para de julgar a situação sem espiar a terra. Então, a ordem do Senhor é: espia a terra que eu já dei. Põe o pé aí, desfruta da terra que é de vocês. Aí o Senhor falou assim: olha, ninguém vai resistir vocês todos os dias da vida de vocês. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu vou ser presença e proteção total. 2 coisas estão garantidas: Ele é presença pessoal na sua e na minha vida, e Ele é proteção total para a glória do Senhor. Amém? Até aqui, só bênção. Mas depois que Ele anuncia a bênção, Ele traz o quê? Ele traz a advertência. Ele falou assim: olha, é fácil, mas você tem que tomar cuidado, porque 3 Ds vão surgir na sua jornada. E os 3 versículos seguintes são os 3 Ds. O versículo 7 do capítulo 1 diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Nós nos movemos por uma, então nós não podemos perder ela de vista.
Era o que o Senhor estava dizendo para o Josué. Josué, você tem a palavra. Se você não olhar para a direita nem para a esquerda, você se conduz no propósito. Mas cuidado para você não se distrair. Porque o meu inimigo e o seu vai criar cenário para você desistir. Para aqueles 10 espias, dos 12, e não era qualquer pessoa, era cabeça de tribo. Você já me ouviu falar isso aqui. Eram homens e mulheres homens que ocupavam uma posição de honra. Deus não trata com gente rasa. Deus trata com aqueles que acessam a Ele, como você, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, Deus trata com aqueles que acessam a Ele. Josué, cuidado. E a mesma observação que aconteceu aqui com Josué, me reporta lá para Neemias. Neemias recebe o comando, vai edificar os muros de Jerusalém, em 52 dias era a obra. No 26º dia, enfraqueceu o povo. O povo tremeu. Neemias teve que subir e teve que liberar uma palavra de ânimo para aquele povo, para que eles pudessem concluir a obra. E todas as vezes que Sanbalate, Gesem e Tobias tentavam criar situações para distrair o Neemias, Neemias reprovava a ação deles. Eu quero te encorajar hoje a tomar a palavra que o Senhor tem para a sua vida, para áreas específicas da sua vida, ou até mesmo para os seus negócios, e que você prudentemente não tire os seus olhos nem para a esquerda e nem para a direita. Olha, murmurador tem de monte. Conta para o teu irmão, murmurador tem de monte. Você conhece gente murmuradora? Você fala assim, vamos, ela fala assim, agora não, não. Existe o crente que é gato. Eu já contei para você aqui. Você lembra como é que é? Você fala para ele, vamos, ele, não. Vamos na madrugada de oração, não. Vamos perseverar nessa oração, não. Tem um irmão, amigo meu da igreja Revoada dos Anjos lá, já aconteceu com ele lá, misericórdia, não, nem vale a pena orar. E desde o começo do ano eu estou falando essa palavra. A gente, quando começa ano novo, a gente cria que a gente vai corajoso. Vai ser o ano da minha vida, tudo vai prosperar, eu vou ser empresário esse ano. E aí você colocou lá assim, eu vou ser fabricante de coxinha, eu vou ser o maior fabricante de coxinha que Jaú já viu. A história, Jaú não será mais conhecida como a capital nacional do sapato, vai ser a capital nacional da coxinha. E aí você comprou a máquina, começou a fazer coxinha, 1 dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias, 4 dúzias, 5 dúzias, 12 dúzias. Aí já começou, não vai dar, tô cansado, não aguento, quero férias. Aí daí a pouco vem um incircunciso do murmurador e fala, um filisteuzinho, vem e fala, você está sabendo o quê? Tem mais 4 fabricantes de coxinha agora aqui. Vai quebrar, não dá um passo muito grande porque você vai quebrar. Aí é mesmo, né? Eu vou ficar, então acho que eu vou diminuir. Eu vou fazer só 6 dúzias agora, para mim não quebrar. Isso, cabeção. Distraiu os seus olhos da palavra do Eterno e entrou na palavra dos murmuradores. Entrou na má notícia. Entrou no Jornal Nacional. E esqueceu a promessa. Eu vou falar a mesma palavra que eu disse domingo aqui nesse culto. Quem te sustenta não é economia. Quem te sustenta é o Senhor. O problema nosso é que a gente abandona muito depressa a palavra do Senhor e se apega a qualquer outra palavra. Eu não sei como tem sido os seus dias, mas eu quero declarar que toda distração é arrancada de você hoje, em nome de Jesus, e você volta para o propósito. Imagine que o propósito seja esse corredor aqui, e você estava no corredor, mas agora você está nas pontas. Não, você vai voltar para o propósito, você vai voltar para o alvo. Nem que você tiver que dizer assim, Senhor, eu reconheço, Senhor, e volto para o propósito. Volta a fazer o que o Eterno disse para você fazer. Escute, meu Deus do céu, isso aqui é para alguém, essa palavra. Eu já estou falando isso aqui direto, presta atenção. A palavra que está dizendo no mundo qual é? Tem 5 letras. Qual é a palavra de 5 letras que você acredita? Jesus. Né? E se você crê em Jesus, a crise, ela nos impede de crescer. Na crise se acredita
naquilo que ninguém acredita. Empresário, acredita no que ninguém está acreditando. Você não vive com os olhos do mercado, você vive com os olhos do céu. Comprando numa época dessa? Sim. Abrindo, crescendo? Sim. Investindo numa época dessa? Sim. Mas por favor, não conta para os outros qual foi o comando que você recebeu do Senhor, porque se você conta, esse povo te coloca numa cisterna. Entendeu, José? Não conta sonho para quem não sabe sonhar. Não conta a revelação que é sua para quem não recebeu, porque quem não está no mesmo nível da revelação frustra. Deus falou, e eu vou pela palavra. Diga para o teu irmão, rompa com a distração hoje. No versículo 8, o Senhor dá o segundo D. Eu vou terminar, fala aleluia. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha, Josué, não permita que o desânimo entre. Se você viver o que foi lhe dito pela palavra, vai lhe trazer prosperidade. Não há tropeço para aqueles que amam a palavra de Deus. Põe a mão no ombro do teu irmão, cria um peso nessa mão e fala assim para ele: não há tropeço para aqueles que amam a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Então a palavra do William Bonner não pode ser maior do que a palavra de Deus. Aquela manchete daquele site que fica pingando no seu telefone todo dia, é notícia da agora, urgente, e não sei o que. A notícia não pode ser maior do que a palavra de Deus. A situação que você vê não pode ser maior do que a palavra de Deus. Mas apóstolo, é terrível. Eu vivo pelo que creio, não pelo que vejo. E é difícil dizer isso. Ontem me enviaram um testemunho de uma moça, se converteu em 2017. E aí, no final do ano agora de 2017, na virada do ano, ela foi fazer uma oração ao Senhor. Ela falou assim: Senhor, eu quero viver milagres na minha vida. Eu quero que as pessoas vejam em mim um milagre. 18 de janeiro, ela teve dores violentas na cabeça. Foi para o hospital, foi tratada como sinusite. Essas dores não acabavam. Dias depois foi para um outro lugar, foram fazer um exame nela e descobriram um tumor no cérebro dela, do tamanho de uma laranja. O primeiro laudo era maligno, o segundo benigno, o terceiro maligno. E o médico disse assim: olha, chame toda a sua família, por favor, preciso falar com eles. Ele disse: nós precisamos operá-la em caráter de urgência. Nós vamos fazer um corte aqui na cabeça dela. Nós vamos abrir aqui para a gente tirar esse tumor que está lá. Só que é o seguinte: você vai entrar na mesa de cirurgia e você pode sair de lá sem a visão do olho direito. Você pode ter o seu cérebro com os sentimentos de uma criança e você não andar mais. O marido olhou para ela e falou assim: é com você. Se eu pudesse escolher, você não entra nessa cirurgia. Ela disse: mas eu me lembro de uma oração que eu fiz alguns dias atrás, dizendo para o Senhor que eu queria e quero ser um milagre. Eu vou para a cirurgia. 9 horas de cirurgia. Ela ficou 48 horas entubada. Ela escreve contando que ela abre os olhos e ela vê alguém de branco. Ela acredita que seja um anjo. E essa voz disse assim para ela: eu estou aqui para te dizer que a sua vida é um milagre. Ela acorda, olha, o marido estava do lado da cama. Ela diz: tudo bem com você?
Ele disse: tá comigo tudo e com você. Você não está que nem criança? Ela disse: não, está tudo bem, tudo normal. Hoje ela está pregando a palavra do Senhor. O cabelo já começou a crescer de novo. Ela está fazendo por precaução radioterapia, porque ela está curada em nome de Jesus, por causa de uma palavra. Olha isso. Olhe para mim. O problema nosso é as orações que fazemos e esquecemos da palavra que ouvimos. Se Ele disse que faria, Ele vai fazer. Não ficou com nenhuma sequela, porque ela não perdeu a palavra de vista. Josué, se você perder a palavra, a prosperidade vai ser sacada, roubada, e o desânimo vai entrar. E aí, no último versículo dele que a gente separou, ele disse: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ó, Josué, o terceiro D que você tem que se precaver é da dúvida. Se você tiver dúvida que fui eu que chamei, se você tiver dúvida que fui eu que vocacionei, se você tiver dúvida que fui eu que liberei a palavra, você não consegue acessar. Ô Josué, fui eu que mandei. Eu fico imaginando quando Moisés fala com o Senhor, ele fala assim: Senhor, e quando eu chegar lá, se começarem a me indagar, quem é que te enviou? O que eu vou falar? O Senhor fala para ele: diz para eles que o eu sou te enviou. O eu sou fala para eles que aquele que se torna no que você precisa enviou você. Se você precisa da cura, Ele é cura. Se você precisa da prosperidade, Ele é prosperidade. Se você precisa de ânimo, Ele é ânimo. Fala para eles que o eu sou te enviou. Meu Pai do céu, uma palavra e a dúvida não entra. Josué, fui eu que te mandei. Esforça-te, tem ânimo, não temas, não se espantes, porque sou eu que estou com você. Olha para esse querido do seu lado e fala assim: se foi Ele que falou, se esforça, tenha ânimo, que Ele jamais te abandonará. Os 3 Ds da caminhada cristã, nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos de maneira nenhuma nos equivocar. Nós não podemos de maneira nenhuma nos distrair. Nós não podemos permitir que o desânimo entre, e jamais que a dúvida roube de nós a palavra que em nós foi enxertada. E você tem aprendido comigo aqui que o Logos é o que está escrito, o revelada é aquilo que Ele traz como uma verdade absoluta para mim, uma verdade pessoal para mim. Mas existe a grafos que está impressa em mim, eu não perco ela. Então, nessa noite, eu queria orar com você para que a minha fé e a sua seja uma fé sem distração, sem desânimo e sem dúvida. Que os nossos olhos estejam naquele que fez a promessa, e o que fez a promessa é fiel para cumprir. Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.